Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise de uma obra que, assim, à primeira vista parece simples, mas é cheia de camadas. E como? É o livro infantil brasileiro Super Z, escrito pelo Igor Gomes e com ilustrações da Gislene Borges. E a nossa missão aqui é, sabe, desvendar como que uma história de super-herói para criança consegue tocar em temas tão potentes. Pois é, e essa é a grande sacada do livro, eu acho. A gente começa esperando uma aventura, uma coisa de fantasia, e de repente está no meio de uma discussão sobre identidade, sobre comunidade, justiça social. Exato. A gente acompanha a jornada do Akin, o menino que descobre ter poderes, mas a história dele não se separa das raízes dele, sabe? Do mundo que está ao redor. E tudo já começa no nome, né? Que já é uma dica, Akin. A gente aprende que significa filho da coragem. Uhum. Ele nasce com essa habilidade que desafia a gravidade. Ele flutua. E é a partir daí que a gente vai ver como esse poder vira o centro de uma história sobre ser quem se é. Sim. A descoberta inicial é quase uma cena assim de realismo fantástico. Os pais, Maria e João, encontram Akin bebezinho ainda, flutuando em cima do berço. Nossa, imagina o susto. Total. Mas a reação do pai, do João, é quase uma profecia. Ele olha a cena e fala: esse menino é mesmo filho da coragem. E essa frase, pra mim, é a chave de tudo. Desde o primeiro segundo, o poder do Akin não é visto como, sei lá, uma anomalia. Uma doença. Exato, não é uma doença, é uma parte da identidade dele. Tá ligado à coragem. Só que isso não apaga o medo, né? Pelo contrário. Não mesmo. É o que dá início a um capítulo com um título muito forte: O Medo da Liberdade. Então, mesmo eles reconhecendo essa natureza especial do filho, a primeira reação é de controle, de proteger acima de tudo. Exatamente. Eles entram num modo de contenção total, assim. Criam uma rotina super controlada, colocam até peso nos sapatos dele para manter os pés no chão, literalmente. Nossa. E o medo da mãe, da Maria, é palpável. É o medo de que ele se machuque, claro, mas é um medo mais fundo, sabe? O medo de que o mundo machuque ele por ser diferente. É aquele dilema que muitos pais enfrentam, né? A tensão entre proteger e, ao mesmo tempo, deixar os filhos serem livres. Mas aqui parece que tem um peso a mais. Sem dúvida. A preocupação não é só com o acidente, tipo cair. É com a rejeição social, com a incompreensão. É o medo do preconceito, né? Contra o que é extraordinário. Entendi. Eles optam pela segurança, mas tem um detalhe importante no que a mãe diz. Ela fala que, por enquanto, eles vão proteger, mas que um dia vão ter que confiar. Ah, então não é para sempre. Não é uma repressão para sempre, é mais uma preparação. E essa bolha de proteção, claro, uma hora tem que estourar. Qual é o gatilho que faz o poder do Akin aparecer para o mundo? A escola, primeiro dia de aula. Imagina a cena, ambiente novo, gente que ele não conhece, ele tá super nervoso e, claro, vira alvo de umas risadinhas de uns colegas. Acontece. E nesse momento de estresse, o poder dele meio que explode. É um reflexo. Os meninos que estavam rindo dele, de repente, começam a flutuar e ficam presos no teto da sala. O caos total. Essa cena podia ter sido um desastre completo. O fim do segredo, o começo de um trauma. Mas aí a reação do professor, o Igor, muda tudo, não é? Muda tudo. Em vez de entrar em pânico ou de dar uma bronca, o professor Igor age com uma calma e uma criatividade, assim, impressionantes. O que ele faz? Ele olha para as crianças flutuando e, para acalmar todo mundo, começa a cantar uma música sobre voar. Ele transforma o pânico numa brincadeira. Uau! E com essa atitude, ele já manda um recado pro Akin e para a turma toda. Aqui, o diferente não vai ser punido, vai ser acolhido. A escola vira um lugar seguro. E é nesse lugar seguro que ele começa a formar as alianças dele. É lá que ele conhece a Dandara e o Miguel. E a apresentação desses personagens não parece nem um pouco aleatória. De jeito nenhum. São escolhas muito intencionais. Quando Akin conhece a Dandara, o professor faz questão de explicar a origem do nome dela, ligando ela a Dandara dos Palmares, uma guerreira que lutou pela liberdade. Ou seja, ela já chega com a herança de força. Já chega com essa bagagem de resistência. E logo depois aparece o Miguel, um garoto no espectro autista, que se apresenta com o maior orgulho como Grande M. Grande M. Um futuro jornalista que tem uma câmera e uma missão: documentar a verdade. Quer dizer, os amigos dele não são só amigos. Um representa a memória
da luta, e o outro, a importância da verdade, do registro. Já estão formando a base do que vem depois. Perfeito. Não são ajudantes genéricos. A Dandara traz a força ancestral e o Miguel a neurodiversidade e o poder da informação. O livro está construindo, peça por peça, uma rede de apoio que não se baseia em poderzinho, mas em valores, em histórias de vida. A força do grupo vai além do menino que voa. Com certeza. Mas essa harmonia da escola acaba sendo quebrada, né? Com a chegada de uma figura que parece saída de um manual de vilões. O tal do Senhor Geraldo. Ou, como ele é mais conhecido, o Senhor Ambição. Apelido que já diz tudo. Exatamente. Ele é dono das indústrias têxteis da cidade e é a ganância corporativa em pessoa. O plano dele é expandir os negócios, não importa o custo, comprando as terras da região. E os métodos dele não são nada éticos, digamos. Criminosos mesmo. A fonte deixa claro que ele é suspeito de provocar incêndios de propósito para desvalorizar as terras e forçar os moradores a vender. E aí que um problema da cidade vira uma questão pessoal para a turma, né? Sim, porque a Dandara revela que a comunidade dela é a principal vítima. Eles vivem de agricultura familiar, de plantio, de criar animais. Os incêndios do Senhor Ambição destruíram a subsistência deles. Que pesado. E não para por aí. As fábricas dele ainda poluem o rio que abastece todo mundo. O conflito deixa de ser uma coisa abstrata, sabe? Ele ganha um rosto, uma urgência. E o que transforma essa indignação das crianças num plano de ação. É o mentor, o professor Igor. Ele ouve a conversa deles, a angústia da Dandara, e em vez de falar, isso é assunto de adulto, ele valida o que eles estão sentindo. Ele leva a sério. Muito. Ele olha para eles e solta a frase que é a ignição de tudo. Bem, mano, o mundo precisa de um super-herói. E com essa bênção, nasce a Equipe M. É incrível como o professor é um catalisador, não um controlador. Ele dá a permissão para eles agirem. E isso inspira o Akin a assumir de vez a identidade dele. Totalmente. Ele chega em casa transformado e faz um pedido direto pro pai. Pai, eu quero um uniforme de super-herói. E o pai, o João, que é costureiro. Justamente, ele trabalha na indústria têxtil, ele usa a própria habilidade, a arte dele para criar o traje do filho, um uniforme vermelho com uma letra Z bem grande, amarela na capa. E essa letra Z não é uma escolha por acaso, né? Ela carrega o peso de toda a história. É o coração simbólico do livro. Quando o pai pergunta por que Z, o Akin responde com uma simplicidade e uma profundidade que, nossa, me arrepiam. Ele diz que é em homenagem a Zumbi dos Palmares. Uau! Um guerreiro que protegia o seu povo. Isso é de uma força gigantesca. O herói dele não é um alienígena, não é um bilionário. A inspiração é um líder da resistência negra do Brasil. Então a identidade do Super Z já nasce com um propósito político e social muito claro. Não é só sobre ter poderes, mas para quem e por quem você luta. Isso meio que redefine o arquétipo do super-herói. Completamente. E o livro não para aí. Ele aprofunda isso numa cena na sala de aula em que o tema é racismo. E a Dandara explica o conceito de uma forma super direta, acessível para a criança. O que ela diz? Ela fala: racismo é quando pessoas ofendem pessoas negras ou indígenas, fazendo acreditar que elas são burras, feias e incapazes. O livro não tem medo de usar a palavra, de explicar o que significa. Então, com a equipe formada e a identidade do herói forjada nessa consciência toda, eles partem para a ação. Como é a primeira missão da equipe M? Eles vão investigar a comunidade da Dandara e encontram um cenário de devastação. Terra queimada, sabe? E no meio do desastre um robô gigante, de mais de 3 metros, destruindo o que sobrou. E a ação deles é em equipe mesmo, não é só o Akin resolvendo tudo. É muito coordenada, não é um show de um homem só. Cada um tem um papel fundamental. Certo. A Dandara, com aquela herança guerreira dela, usa um estilingue com uma precisão incrível para neutralizar os motoristas dos tratores que estavam com o robô. O Miguel, o grande M, cumpre a missão de jornalista e fotografa tudo, registrando as provas do crime. E o Akin? É aí que a gente vê a extensão do poder dele. Exato. Aí ele mostra que o poder dele é muito maior do que só flutuar. Ele levita,
encara o robô e, com um gesto das mãos, ele comprime a máquina no ar como se fosse uma latinha de refrigerante. Nossa! Transforma o robô numa esfera de metal. E, para surpresa de todo mundo, dentro da esfera, pilotando a máquina, está o próprio Senhor Ambição. A missão é um sucesso total. Uma vitória limpa. Mas a história não acaba com a festa. Pelo contrário, essa vitória leva a uma das conversas mais importantes do livro. Talvez a mais importante. Depois que eles comemoram, a mãe do Akin, a Maria, chama ele para uma conversa séria. Ela diz que precisa dar para ele um aviso ancestral. Aviso ancestral. E as palavras dela são de uma honestidade brutal. Ela diz: "Você é um menino negro e, na rua, pode acontecer muitas coisas com você." E continua: "Existem pessoas como o Senhor Ambição que não gostam de pessoas como nós, negros, e nem pessoas como Dandara, indígenas, só por nós sermos quem somos." Nossa, isso é muito pesado. E muito real. É de arrepiar, porque isso vai além da ficção. O livro está retratando o que na vida real a gente conhece como a conversa. O momento em que pais de crianças negras precisam explicar para os filhos que o mundo pode ser injusto com eles, não por algo que eles fizeram, mas por quem eles são. É um conselho de sobrevivência. O aviso dela não é sobre os superpoderes, é sobre a cor da pele dele. Trazer essa realidade que é tão complexa, tão dolorosa, para dentro de uma história de super-herói para criança, é uma escolha de uma coragem imensa do autor. E de uma responsabilidade gigante. O livro está dizendo que o maior perigo que o Super Z enfrenta não é um robô, é o racismo estrutural. E que esse aviso ancestral é um superpoder tão importante quanto voar. O poder da consciência. E quando a gente acha que todas as cartas já estão na mesa, ainda tem uma última revelação, certo? A do professor Igor. A peça final do quebra-cabeça. O professor Igor revela que ele também tem uma habilidade especial. Ele é o Mestre Apagador. Mestre Apagador. Ele tem o poder de apagar memórias e conta que foi ele quem usou esse poder para proteger o segredo do Akin naquele primeiro dia de aula, sabe? Naquela confusão toda. Faz todo sentido agora. E ele reforça que a escolha do nome Super Z, em homenagem a Zumbi, é perfeita. O mentor também faz parte dessa rede. O que só solidifica a ideia de que a luta não é solitária. Existe uma comunidade, uma rede de apoio, mesmo que invisível, trabalhando para proteger os seus. Perfeitamente. Não é um herói salvando o mundo sozinho. É uma comunidade se protegendo. Cada um usando sua habilidade, seja voar, atirar com estilingue, fotografar a verdade, apagar memórias. Ou costurar um uniforme e passar um conselho ancestral. Exato. Todas são formas de poder. No final, Super Z é muito mais do que a história de um menino que voa. É uma narrativa sobre encontrar força na identidade, na amizade, na comunidade e principalmente na história do seu próprio povo. O livro faz uma fusão brilhante, né? Pega os elementos que a gente adora em histórias de super-heróis, o poder, o vilão, a missão, e reimagina tudo isso com uma lente de consciência social. Aborda racismo, ativismo ambiental, a força da ação coletiva. A mensagem é muito clara. Heróis podem vir de qualquer lugar e os maiores poderes deles são a coragem e essa conexão com as próprias raízes. A história termina com a comunidade unida, reconstruindo o que foi destruído, e com a equipe M, o Akin, a Dandara e o Miguel mais fortes do que nunca. Fica uma reflexão, então. A narrativa mostra que a força do Super Z não está em desafiar a gravidade. Não. Está em estar profundamente enraizado na sua comunidade e na sabedoria dos seus ancestrais. O que isso nos diz sobre o potencial que as histórias de super-heróis têm para refletir as lutas e as vitórias de comunidades do mundo real.